Bem-vindo! Está em companhia de mais um Omar Angola. Nesta edição, trazemos a história de uma enfermeira brasileira que chegou a Angola em 2005 com a missão de colaborar na área da administração hospitalar. A dinâmica de crescimento de uma Angola em paz, a hospitalidade do povo angolano e o facto de, em Angola, sentir-se útil, conquistaram o coração de Romy, a brasileira que, envolvidos 10 anos, mantém-se fiel ao amor por Angola. Eu me chamo Romy Giovanazzi. Eu sou enfermeira de formação, me especializei na área de administração hospitalar e fui convidada para participar de uma consultoria junto ao Ministério da Saúde naquela época. Eu vim a Angola para prestar uma consultoria aos hospitais nacionais. Era um projeto que estava a se iniciar uma discussão acerca da evacuação de pacientes para tratamento no exterior. Por conta da guerra, muitos dos principais quadros e as infraestruturas, os quadros foram embora, e as infraestruturas ficaram um pouquinho a desejar. Então foi feito todo um trabalho, porque nesse período, enquanto não haviam estruturas e nem quadros, as pessoas precisavam de tratamento de saúde e o governo patrocinava esses tratamentos no exterior, principalmente Portugal e África do Sul. E eu vim para um trabalho para poder começar a melhorar as estruturas internas, trabalhar toda a parte de treinamento, formação, capacitação, principalmente dos médicos e das suas equipas, para poder esses tratamentos serem feitos aqui e não mais as pessoas precisarem serem evacuadas. Primeiro, haveria uma economia de recurso e outra, o país ganharia com tudo isso, Como é que era essa? Em 2005, Angola era muito diferente do que era hoje, com certeza. Os diretores dos hospitais eram médicos, então eram cirurgiões, eram clínicos que atuavam com seus pacientes e foram convidados a assumir os hospitais. A administração hospitalar ela é uma administração como outra qualquer, vamos dizer assim, onde você tem recursos financeiros, você tem recursos materiais, recursos humanos e que você tem que gerenciar isso para atingir metas. Só que a grande diferença, a grande paixão da saúde é que se envolve com pessoas. E pessoas, normalmente quando a gente diz hospitais, já são pessoas que estão ali à busca de saúde, que não estão com saúde. Então são pessoas debilitadas, que precisam de uma atenção diferenciada, E diferentemente de administrar uma indústria, que as pessoas vão lá e se produzem e tem um produto final. O nosso produto final na saúde, nos hospitais, é a saúde do paciente. É o paciente sair de lá satisfeito, com as suas necessidades, tanto de saúde, pessoais, resolvidas. O meu trabalho, eu chegava nos hospitais e conversava primeiro com os diretores, E era uma conversa muito interessante porque eles tinham essa necessidade de melhorias, E era um projeto que era para a reversão da Junta Nacional de Saúde. Então ele tinha algumas especialidades como objetivo. Uma delas, por exemplo, foi ortopedia. A primeira cirurgia de prótese total de quadril foi feita durante o projeto. Então, ou seja, vinha um professor brasileiro, um professor titular de uma universidade brasileira, junto com algum assistente brasileiro também, médico, formado, vinham para cá e aí a gente preparava todo o cenário para que eles trabalhassem. Então eles vinham, davam os treinamentos para os médicos, entravam em cirurgia, faziam as cirurgias com os médicos, treinavam e a gente também em conjunto com o Ministério da Saúde fornecia todos os materiais, as próteses, toda a questão para poder acontecer a cirurgia. Então era um trabalho muito interessante, foi um divisor de águas que a gente diz. O que é muito interessante é que os médicos daqui, eles na sua grande maioria, eles se formaram fora, Muitos dos médicos que participaram desses treinamentos e formações conosco tinham se formado em Cuba, Por conta da relação entre países, Angola e Cuba. Então são médicos que já vinham com uma realidade de fora muito boa, mas chegavam aqui e tinham algumas dificuldades de poder colocar em prática o que eles aprenderam, nesse caso em Cuba,
E no Brasil também, tinha alguns médicos também, na Europa. Então eles chegam aqui com muito conhecimento, mas eles não conseguem colocar em práticas por conta das dificuldades locais. Porque, por exemplo, o cirurgião para entrar numa cirurgia não depende só dele. Depende de toda uma equipa que tem que ter uma sala cirúrgica preparada, precisa ter os materiais, aí o técnico de anestesia, o enfermeiro, o paciente anestesiado. Então tem toda uma equipa, né, que trabalha no pré-operatório, que é a equipa que prepara o paciente para ir para a cirurgia, que são o pessoal dos internamentos, depois durante a cirurgia e depois o pós-operatório, né, que é todo o tratamento das feridas cirúrgicas, da alimentação, da reabilitação. Então é uma equipa, né? O sucesso do paciente está numa equipa coesa, que trabalhe todo mundo com o mesmo foco. A saúde ela não é composta só de hospitais, né? Ela tem os postos, os centros de saúde e todos os programas de saúde pública que a gente diz, né? Que é o programa do VIH, que é o programa da tuberculose, que são programas de saúde executados nas unidades de saúde. Então eu trabalho tanto na execução e planejamento da saúde, como nas unidades que executam. Então, postos de saúde, centros de saúde. Eu acompanho próximo o programa de combate ao SIDA, programa de luta contra o SIDA, e acompanho também, né, não inteiramente, mas o programa de combate ao cancro. Tem também o programa de combate à tuberculose, que é um programa bem interessante também, da malária. São programas muito bem estruturados e que estão em campo. A questão é que não é só ter um programa, tem uma questão comportamental que interfere bastante da população, né? Por exemplo, que é o caso da malária. Você pode ter os programas, você pode ter os inseticidas, os medicamentos, mas se a população não se conscientizar, a questão do esgoto, da água, os mosquitos, fica muito complicado de que os programas tenham sucesso. O programa de combate ao SIDA, ele é um programa muito bem estruturado, é um programa que funciona muito bem e que as taxas de Angola são muito aquém da África, estão muito melhores do que o restante da África. É um programa bem estruturado e que ele consegue chegar na comunidade. É lógico, ele tem as suas dificuldades, como todos os outros programas. Mas é um programa que eu tenho maior contato e ele é um programa que, assim, as pessoas são muito envolvidas, as pessoas são muito bem informadas. Todo o tratamento do VIH é gratuito no país. É um tratamento 100% gratuito. O Instituto de Luta contra o SIDA ele fornece esses medicamentos para as unidades de saúde. Você hoje, porque para você entrar dentro, vamos dizer assim, do sistema de saúde do VIH, você faz primeiro uma testagem voluntária. Você vai nos centros, nos KTVs que a gente chama, faz o seu teste e aí diagnostica se é positivo ou negativo. Você sendo positivo, você se torna um paciente você se torna um caso do programa. Não necessariamente você está doente, você tem a doença. Então você começa um acompanhamento médico. Nem sempre você já começa diretamente com algumas drogas. Então você vai começar, então existe todo um acompanhamento, existem o Instituto do SIDA, Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, ele faz muitas formações, muitos treinamentos com os médicos das províncias. Então assim, as províncias estão muito bem estruturadas, que a prevenção é o melhor remédio. É a prevenção, ter cuidado com seus hábitos de vida, se cuidar, se amar. Aqui a gente tem alguns produtos que a gente está trazendo para Angola, que são produtos especiais, que a gente chama, e a gente está representando algumas marcas que vão estar disponíveis aqui no mercado. Uma delas é a Coloplast, que é uma bolsa de colostomia, que é para pacientes, muitas das vezes, que possuem cancro de intestino. Então, aqui as pessoas se utilizam disso para fazerem as suas necessidades. Isso é uma bolsa que ela fica colocada mais ou menos aqui assim, e que ela é utilizada então para essas pessoas. E não é só o material em si, né, o produto, é todo um treinamento que tem por trás para o uso dessa tecnologia, que a gente chama. A gente tem também a parte de toda de alimentação, né,
que é o que a gente chama de alimentação parenteral, que são para pacientes críticos, que estão em unidades de cuidados intensivos. Então é toda uma alimentação para potencializar a melhora e a recuperação deles. A gente tem aqui também, por exemplo, principalmente para unidades de cuidados de moléstias infecciosas, a gente tem alguns dispositivos de segurança que você, ao fazer a injeção no paciente, essa agulha ela automaticamente retorna, sendo que evita todos os acidentes de trabalho, né, com perfuro-cortantes para os funcionários. Então, unidades de cuidados intensivos, unidades de moléstias infecciosas, programa do VIH. A gente tem também alguns curativos, né, que aqui a gente chama de pensos especiais, então para que nesse caso que você consegue estar visualizando a ferida, né? Então você protege a ferida, mas você consegue ver a evolução dela. Então são curativos que você não precisa ser trocado todos os dias, você pode trocar ao longo de 7 dias. Então tudo aqui, eles são produtos que têm tecnologia e que exigem algum treinamento e formação, porque é o que a gente acredita muito, é toda a parte de treinamento e formação das pessoas no uso das tecnologias para facilitar a vida de trabalho delas. Vá-se embora, brincadeira, vá-se embora. Eu acredito que isso se resume em 2 palavras, é respeito e empatia, né? Primeiro é respeitar e se colocar no lugar do outro, que é a empatia, né? É entender o que eu falo aqui para todo mundo que trabalha comigo e as pessoas que eu conheço. Hoje, quando você chega, você vê uma Angola de uma forma. Aí você critica, você coloca rótulos nas pessoas, mas você não se coloca, não para pensar de como que era isso alguns anos atrás, né? Era muito complicado alguns anos atrás. Eu gosto muito eu sou uma pessoa que gosta muito de seres humanos, né? Eu gosto de todos os tipos, gosto da criança, do idoso, todas as suas fases da vida, gosto bastante. As mulheres angolanas são lindas, são vaidosas, né? Eu acho isso uma característica muito gritante. Eu sempre digo, né? Você anda numa comunidade humilde no Brasil, você vê as mulheres descabeladas, sujas, né? Aquela situação de pobreza, né? Você anda aqui, não, sempre todas muito bem arrumadas, assim, os cabelos, né? Você vê as zungueiras que andam tanto, sempre com as suas tranças nos cabelos, sempre com pano a combinar, é muito interessante. As crianças, para mim as crianças, as meninas com aqueles cabelos, todas lindas, todas muito coloridas. A minha paixão aqui são as crianças. Apesar de eu não gostar de trabalhar com crianças, porque eu acredito que criança doente não combina. Eu gosto de criança saudável, então eu não trabalho com criança nos hospitais. Mas o colorido das crianças, é o colorido da terra. E tem uma coisa que aqui todo mundo que vem, é unanimidade, é o pôr do sol. O pôr do sol é um dos mais lindos do mundo, é o de Angola. Se eu tivesse cá por dinheiro, eu já teria voltado há muito tempo. É mais uma questão de amor mesmo, assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Algumas vezes já pensei em voltar por conta da família. Eu tenho uma avó de 93 anos, tenho meus pais que também estão a envelhecer, meus sobrinhos que estão a crescer e eu não estou a acompanhar, os amigos, né, que vão mudando, os do Brasil. Mas tem alguma coisa que me segura aqui. Primeiro a emoção de contribuir, e aqui eu sinto que eu faço a diferença, né? Eu sinto que eu sou diferente, que eu faço a diferença, que as pessoas me reconhecem, que as pessoas gostam de mim, gostam da minha presença. Isso faz toda a diferença. Sinto amor por Angola. Por quê? Não sei, eu não sei explicar, uma coisa... Eu vim para ficar 3 meses, tinha que voltar, porque eu tinha um curso para ser finalizado, e acabei que não... Falei, não, quero ficar. Voltei, falei com o meu coordenador e falei assim, vou ficar. Ele falou, eu já sabia. Para mim, felicidade é estar onde eu quero estar, fazendo o que eu quero fazer, com as pessoas que eu quero estar ao meu lado,
Meu coração sempre fica, é um coração dividido, né? É um coração Angola e Brasil. Brasil pela minha família, pelos meus amigos, pela minha história, né? E Angola pela minha história e por tudo que eu construí aqui, que é muito forte para mim, que me cria raízes e que fica difícil de quebrar elas às vezes. Tá no sangue, já entrou no sangue, já faz parte de mim, já. Um pedaço de Angola.